Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Pronamp reabre contratações para apoiar o fortalecimento dos microempreendedores. Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp, reabriu as contratações de empréstimos para apoiar o fortalecimento dos negócios que enfrentam dificuldades por causa da pandemia de Covid-19. Até o final deste ano, serão disponibilizados R$ 25 bilhões para microempreendedores. A linha de crédito foi criada no ano passado, no início da pandemia, e foi transformada em permanente por meio de uma lei em junho deste ano. As micro e pequenas empresas podem usar o recurso em investimentos e capital de giro, como para pagar salário, água, luz, aluguel, reposição de estoque e aquisição de máquinas e equipamentos. O dinheiro não pode ser usado para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios do negócio. Podem ser beneficiadas pelo programa as microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento de até R$ 4,8 milhões. Os empréstimos podem ser de até 30% da receita bruta anual registrada em 2019. Proprietários já podem emitir o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural de 2021. A partir da última segunda-feira, 19 de julho, está disponível para consulta e emissão o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural referente a 2021. O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural comprova a inscrição das propriedades e posses rurais junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, o SNCR. O documento pode ser acessado pelos proprietários de imóveis rurais a partir de banner indicativo no site do INCRA. Outro recurso é baixar em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, o aplicativo SNCR Mobile, disponibilizado no Google Play e na App Store. A validade do documento de 2021 está condicionada ao pagamento da taxa de serviço cadastral por meio de guia de recolhimento da União, a ser impressa juntamente com o certificado. Fundo de Participação dos Municípios. O segundo repasse de julho soma um montante de R$ 905 milhões. O segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, de julho, foi depositado nas contas de 5.568 prefeituras na última terça-feira, 20 de julho, somando um montante de R$ 905 milhões. A soma das duas transferências de julho evidencia que o FPM deste mês alcança 5,6 bilhões, acima dos 4 bilhões de 2020, um aumento de 29,25%, considerando a inflação. Apesar de ser um fundo essencial para as prefeituras, nas vésperas desse segundo pagamento do mês, 60 municípios e um estado, o Rio Grande do Sul, se encontram bloqueados e não poderão ter acesso à parcela do FPM. O bloqueio acontece quando o município ou o ente federado possui alguma dívida com a União. Neste caso, a Constituição Federal traz uma permissão para reter o recurso que seria enviado. A arrecadação federal salta 46% e chega a 137,169 bilhões em junho. A União arrecadou 137 bilhões e 169 milhões de reais no mês passado, de acordo com dados divulgados em 21 de julho pela Receita Federal. Na comparação com junho do ano passado, houve um crescimento de 46,77% descontada a inflação, em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Nos 6 primeiros meses de 2021, a arrecadação acumula alta de 24,49% acima da inflação pelo IPCA, recorde para o período. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou os resultados e disse que as altas expressivas na arrecadação
mostram um forte impulso da economia. Abre aspas. Todos os sinais que estão vindo da receita, exportações, importações, ritmo de pagamento de impostos em todas as variedades, todos são sintomas clássicos de uma vigorosa retomada de crescimento econômico. Fecha aspas. Ministério do Desenvolvimento Regional libera 137 milhões de reais para a continuidade de obras de habitação popular. O Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, liberou 137,6 milhões de reais para garantir a continuidade de obras de moradias do programa Casa Verde e Amarela. O maior aporte, no valor de 120,8 milhões, ficará à disposição do Fundo de Desenvolvimento Social, enquanto 16,8 milhões serão destinados ao Programa Nacional de Habitação Rural. Desde 2019, o governo federal vem assegurando a continuidade das obras das moradias já contratadas e a retomada das paralisadas. Para tanto, já foram investidos 7,66 bilhões do Orçamento Geral da União em programas de habitação. Desse total, 6,94 bilhões foram para as moradias destinadas às famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil por mês. Municípios de São Paulo receberam da Setur SP 75 milhões de reais para investir no turismo. Aproximadamente 120 municípios de São Paulo receberam da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, a Setur SP, 75,7 milhões para investir no setor. O dinheiro foi repassado no primeiro semestre de 2021 e destinado a obras e melhorias de infraestrutura. Por meio de nota, a Setur informou que, para terem acesso aos recursos, as prefeituras devem aprovar os projetos nos conselhos municipais de turismo e depois formalizar a solicitação ao Conselho de Orientação e Turismo do Fundo de Melhoria das Estâncias. Em caso de aprovação, será desenvolvido o projeto, indicando a alocação de recursos e, feita a avaliação técnica, assinado o convênio que garantirá os recursos. No site do Portal de Convênios, você confere a lista dos municípios beneficiados. Acesse portalconvênios.com. Câmara aprovou o projeto para combater supersalários no serviço público. A Câmara dos Deputados aprovou no primeiro semestre deste ano projeto que lista quais tipos de pagamentos podem ficar de fora do teto do funcionalismo público para combater os chamados supersalários. O projeto de lei 6.726 de 2016 do Senado será votado novamente por aquela casa devido às mudanças feitas pelo relator, o deputado Rubens Bueno. Segundo o texto, 32 tipos de pagamentos são considerados indenizações, direitos adquiridos ou ressarcimentos. Entretanto, há limites em alguns deles, geralmente relacionados ao teto vigente para a remuneração do agente público. As regras se aplicam a todas as esferas de governo e de poder, incluindo-se Ministério Público, Defensoria Pública, contratados temporários, empregados e dirigentes de empresas públicas que recebem recursos dos governos para pagar salários e custeio, militares e policiais militares, aposentados e pensionistas. Atualmente, o teto para os servidores federais é de R$ 39.293,32 e existem subtetos para estados e municípios, conforme prevê a Constituição Federal. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!